Volta agora com a programação, hein, bicho? Olá, amigo ouvinte da Rádio Geek. Seja bem-vindo. Boa noite para todos que estão nos assistindo agora. São 20 horas e 3 minutos aqui, contando no meu relógio. São Paulo, Pauliceia desvairada e chuvosa, né? Tá caindo uma chuva do cacete lá fora. E, deixando isso de lado, obviamente é a hora do Formiga na Rádio, a nossa estreia. Exatamente. Então, bem-vindos a todos aqui. Pra quem não sabe, nós somos o Formiga Elétrica e nós vamos todas as semanas vir aqui dar uma dose, sim, homeopática, bem dosada, uma dose bem dosada de cultura pop, nerd, geek, entendam como vocês quiserem. Bom, antes de tudo, vamos dar a deixa do que a gente vai falar hoje pra segurar aí o amiguinho ouvinte. É o seguinte, gente, todo mundo sabe que ali no final da década de 90 surgiu o filme X-Men, que redespertou o interesse das pessoas pelos filmes de super-herói, e 10 anos depois, com o Homem de Ferro, começou o maior e mais ambicioso projeto cinematográfico da história do cinema. 20 filmes de super-heróis. Que não começou tão ambicioso, né? Que não começou tão ambicioso, mas a gente entra nesses méritos depois. Mas o que é importante, os filmes de super-herói se tornaram inevitáveis, para usar as palavras de Thanos, né? Eles se tornaram inevitáveis para quem vai ao cinema hoje em dia. Só que, como nem sempre as pessoas, principalmente os fãs de quadrinhos, acharam o ideal aquilo que viram nas telas, e sendo nós, macacos velhos que somos aí desse rolê, nós viemos aqui no nosso primeiro programa na Rádio Geek discutir quais arcos, quais histórias de super-heróis dos quadrinhos nós gostaríamos de ver adaptadas para as telonas. Meu nome é Rafael Ranieri e eu estou aqui acompanhado dos meus diletos companheiros, aqui à minha direita, Daniel Fontana. Muito boa noite, e eu sei que o nosso assunto aqui é Marvel e DC, mas eu espero muito por uma adaptação de Gru, estrelada pelo Channing Tatum. Exótico. Nossa, interessante. Exótico. E aqui à minha esquerda, Gustavo Clive Rodrigues. Bom, é isso aí, pessoal. Bom, nós vamos falar de super-herói. Espero que isso aqui vai ser um super papo. Bom, não estamos em 4, mas ainda assim podemos ser um trio fantástico, né? Então, vamos tentar fazer o máximo possível aí pra alegrar a noite aí dessa galera. Os impossíveis da Rádio Geek. Pô, boa. Melhor, hein? Moleque. Bom, é isso aí, gente. Só para uns recadinhos antes de nós começarmos. Para nos acompanhar, basta você baixar o aplicativo da Rádio Geek para iOS ou Android, ou ouvir pelo site radiogeek.com.br. Beleza? Exatamente. Para você que gosta do contato visual aqui com essa galera, com essas belas facetas, essa cutis impecável, também pode assistir ao vivo, transmitido na página do Facebook da Rádio Geek e compartilhado, é claro, na nossa página do Formiga Elétrica. E só corrigir no site radiogeekbr.com.br. Primeiro programa vocês vão ter que se acostumar com isso, tá? Até a gente se acostumar, deixar o papelzinho de lado. Sejam pacientes. E para não perder a gente de vista, aproveitando que o Gustavo citou o contato visual, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, @RádioGeekBR e @Formiga Elétrica. Lembrando sempre que no Instagram, o Formiga Elétrica é @formiga.elétrica. Problemas de direitos autorais. Exatamente. Bom, agora chega de papo furado e vamos para o programa. Começando justamente pelo assunto, né? Essa questão de adaptações de quadrinhos para cinema. Antes da gente começar a falar exatamente da Marvel e da DC, é legal a gente fazer um assoreamento aqui no território e falar quais são as grandes dificuldades de se adaptar uma obra em quadrinhos para o cinema. Muita gente acha que é fácil porque são recursos visuais, são artes sequenciais visuais. Então, o quadrinho já é praticamente um storyboard. Não. O bom quadrinho, ele é feito para funcionar naquele formato. Logicamente, quando ele vai ser adaptado para o cinema, tem que haver, sim, uma grande adaptação na linguagem, e isso faz com que algumas histórias acabem não ficando tão legal ou sejam até quase impossíveis, entre aspas, de serem adaptadas. Não, é verdade. É um equívoco comum, né, que se comete, é acreditar que é só
pegar a historinha que já tá no quadrinho e lançar pra tela. É algo que, assim, não somos nós que estamos dizendo. É bastante feito, né? Inclusive, uma crítica recorrente que muitos fãs de quadrinhos fazem hoje é em relação a alguns autores que parece que já escrevem seus roteiros ou já desenham suas histórias pensando em um storyboard pro cinema, né? Vamos falar de novo de Mark Miller aqui, pô? Pois é. Nomes serão ditos, inevitavelmente. Só que não precisa ser assim, né? A gente tem grandes histórias nas HQs. Aliás, esse também é um outro tópico, né? Uma outra crítica que às vezes se faz aos filmes de super-heróis nessa onda que veio nesses últimos 10, 15 anos, é a escolha de algumas inspirações nos quadrinhos que foram adaptadas para as telas, que acabaram de alguma forma ou decepcionando, ou pelo menos, assim, de não atingindo as expectativas, até mesmo, para usar palavras mais fortes, pervertendo a história original, algo com muito potencial que foi completamente destituído de sentido. Assim, a primeira coisa que me vem na cabeça, mais grotescamente, é a Fênix Negra, né? Recentemente, que é uma puta história nos quadrinhos do maior escritor dos X-Men, que foi adaptada de maneira, no mínimo... Xoxa. Eu ia dizer vaga, mas vamos usar xoxa. Peraí, vocês estão falando de qual adaptação? Porque tivemos duas adaptações do Fênix Negra. No X-Men The Last Stand, que foi o terceiro filme do X-Men, ainda com o Hugh Jackman e tal, tudo mais. E agora, recentemente... Aí que o filme flopou nas bilheterias total, né? Ninguém gostou. Nem os realizadores gostaram, nem os atores gostaram. Ninguém gostou desse último Fênix Negra. Mas vamos dar um pequeno desconto para os nossos amigos de Hollywood e lembrar que, aproveitando o gancho do que o Rafael citou sobre a questão das pessoas acharem que é só pegar um quadrinho e levar para a tela e tal, o fã de quadrinho quase sempre esquece as décadas de cronologia que suas sagas preferidas carregam, né? E qual é a dificuldade de você colocar aquilo numa outra mídia sem a necessidade de todo aquele conhecimento prévio, né? Então, aí acaba acontecendo isso. Guerra Civil, eu acho que é um caso, né? Ele se presta a ser uma adaptação, ou melhor, ser fortemente inspirado pela HQ, mas ele acaba não adaptando nada e ficando apenas na superfície. Mas a culpa também não é dos realizadores. Exatamente. E tem também outra coisa, assim, nós estamos falando de mídias diferentes. É claro que os quadrinhos de super-herói, eles vão trabalhar com um universo mais lúdico, coisas mais fantasiosas, coisas bem além da nossa realidade. Então, quando você está literalmente gravando atores, usando cenários, enfim, é claro que você tem filmes de fantasia, obviamente, mas o tipo de realismo que você tem que empregar na cena é muito mais crítico, né, por parte dos espectadores do que de um leitor de quadrinhos, por exemplo, quando tá vendo um desenho ali. Então, assim, a dificuldade, por exemplo, de você fotografar um super-herói no cinema, em termos de direção de fotografia mesmo, de direção de arte, para que um herói com uniforme não fique ridículo de acordo com o seu entorno, é uma coisa muito complicada. Vide, por exemplo, o primeiro Thor, do Kenneth Branagh, que quando tá em Asgard, tá tudo lindo, maravilhoso. E quando eles vão pra Terra, é tão distoante a direção de arte dos uniformes dos Asgardianos, com aquele cenário daquela cidadezinha do Novo México, que você acaba se afastando um pouco do filme, né? Isso pegar só um exemplo. Diferente, por exemplo, de outros filmes que acabaram fazendo isso bem, como no caso do Batman do Tim Burton, que não é um filme que eu particularmente gosto, entretanto orna ali. Você tem uma direção de arte, uma fotografia que orna, o próprio Super-Homem do Richard Donner é uma coisa que orna, ele consegue trazer uma verossimilhança e ainda assim utilizar um uniforme clássico de uma maneira mais crível na tela. Embora eu acho que o primeiro segmento lá com aquelas luzes refletindo, todos os atores ficam mega escuros porque a luz está estourando no uniforme, eu não acho que combine muito. Mas é interessante a gente olhar esse lado mais prático e também o lance do próprio formato. O Watchmen tem a série recente aí da HBO, né, que se propõe a ser uma continuação da HQ do Alan Moore e do Dave Gibbons, de 86, perdão. E no caso, a gente até comentou em outros programas no Formiga Elétrica. Se você estiver interessado, corre lá no nosso Spotify, tem um podcast falando sobre a série e o filme do Watchmen, além de um programa em vídeo no nosso canal no YouTube, Formiga Elétrica, sobre a HQ Watchmen, onde a gente fala que o Zack Snyder, no filme de 2009, ele adaptou ipsis literis várias partes da HQ
Só que no cinema não funciona, porque aquilo lá foi pensado para o formato de HQ. Tanto a disposição dos quadros, a diagramação, quanto a própria arte do quadro em si, o próprio traço do Gibbons. E quando você vê aquilo lá em tela, não soa legal, não passa o conceito que a HQ quer passar. Então, só isso daí mostra que adaptar uma HQ não é só você fazer um copy-paste do que está lá, né? Então, cara, eu queria aproveitar isso que você tá falando, aproveitar que você levantou essa cueca por cima da calça acima do chão. Vocês que são mais estudiosos de cinema, uma pergunta direta, objetiva. O que faz uma boa adaptação de super-herói para o cinema? Quais seriam os critérios de vocês, assim, para avaliar uma boa adaptação? Sim, a palavra mesmo, adaptação para o cinema. Bom, quando a gente fala em adaptação, primeiro, nós que já somos fãs de quadrinhos e não temos como olhar o cinema sem pensar os quadrinhos também, eu acho que a primeira coisa, acredito que isso tenha passado, se não foi a primeira, foi a segunda coisa que passou pela cabeça do Gustavo. Respeito à essência. E a gente vai ter que trazer um outro personagem polêmico aí, que ganhou um longa-metragem aí, que o pessoal adora odiar, que é o Constantine, né? Uhum. Que assim... Mudaram-se muitas coisas ali, né, meu? Muitas coisas. O Harry Potter teria tido um destino parecido com aquele se não fosse a pressão da sua criadora, né? Mas com Constantine eles viraram do avesso. Só que mesmo assim, eu afirmo que a essência das histórias da Vértigo está ali. Com certeza, endosso, concordo, com garbo e elegância aí, meu colega de mesa. De fato, a essência, porque eu volto para pensar, por exemplo, o primeiro contato que eu tive com super-heróis foi o Super-Homem do Richard Donner. Foi o primeiro contato, pelo menos que eu me lembre, que me vem à memória, com super-heróis. E ali tá a essência do Super-Homem. Por isso que é um filme que, assim, marca a época. Até hoje, assim, é lembrado com muito carinho. O Richard Donner fez um trabalho muito legal. É um filme que, ao meu ver, ele não envelhece. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele tem uma sensibilidade tal que a maioria das histórias do Super-Homem nos quadrinhos não tem. Isso que é engraçado, né? E, bom, nós três aqui na banca adoramos o personagem do Super-Homem. Nós três também reconhecemos que, infelizmente, são poucas as vezes que ele é bem trabalhado nas HQs. E no caso aí do filme do Richard Donner, foi uma história, assim, é um filme que ele pega realmente a essência do personagem. E o Daniel pegou uma palavra muito boa, essa questão da essência, porque a gente sempre cita aqui o filme do Shyamalan, Corpo Fechado, que infelizmente foi manchado pelo último filme Vidro, nessa trilogia e tal, mas, enfim, olhando o Corpo Fechado como filme isolado, ele é um dos melhores filmes, na minha opinião, de quadrinhos já feitos, sendo que ele não é uma adaptação de quadrinho, mas é um filme que fala não só sobre quadrinhos, mas fala muito sobre o arquétipo do super-herói. Então, quando você brinca com essa questão de arquétipo, essência e tal, você consegue fazer uma boa história. Não é à toa que o Batman do Nolan, a trilogia dele eu gosto bastante, embora ali o terceiro filme tem muitas coisas que eu não gosto, mas ainda assim você tem um arquétipo ali, um arquétipo bem funcional. Coisa que nos filmes do Tim Burton, por exemplo, eu não vejo dessa forma. Eu não acho que ele trabalhou bem essa essência do personagem. Não é à toa que, assim, eu acho que esse filme específico do Tim Burton, ele só é reconhecido hoje pelo carisma do Jack Nicholson e também por ter sido uma bomba de bilheteria na época que saiu, assim. Mas é um filme que eu duvido que hoje em dia a pessoa tenha paciência de assistir em casa, por exemplo. Eu queria só complementar essa questão, essa pergunta do Rafael, no sentido de que nós trouxemos aí em primeiro plano o respeito à essência, mas eu acho que também é importante dizer que o realizador que pega esse tipo de material, ele não pode olhar para aquilo e falar, vou fazer um filme de quadrinhos. Eu acho que dois grandes exemplos de filmes baseados em personagens de HQ, em super-heróis que são mais difíceis ainda do que uma HQ qualquer que não seja desse gênero, que se deram muito bem, foi justamente por causa dessa consciência. E você citou o Batman do Nolan, é um caso. Batman, o Cavaleiro das Trevas, ele é um filme policial que, por acaso, traz um personagem de quadrinhos que se veste de morcego. E um outro filme, também já citado no começo desse programa, que é o X-Men do Bryan Singer, ele é tratado como um filme de ficção científica, muito mais do que uma adaptação de HQ. Exatamente. Ou até mesmo, quando você pega essa questão da essência, a gente pode relembrar o próprio Homem-Aranha do Sam Raimi,
Que, assim, é um filme... Eu acho que esse, sim, foi um divisor de águas, além, é claro, do X-Men e tudo mais. Só que esse pegou o público de uma forma que remete muito ao que é o drama adolescente. Por exemplo, o primeiro Homem-Aranha. Então, como o Daniel falou, pô, você pega o Batman do Nolan, Cavaleiro das Trevas, o segundo filme da trilogia, qual que é o gênero? É um filme policial. É um filme policial que tem o Batman. O Homem-Aranha do Sam Raimi é um filme que tem muito drama adolescente, tanto é que o personagem do Peter Parker só vai vestir o uniforme final do Homem-Aranha depois da metade do filme. Mesma coisa que o Super-Homem do Richard Donner, que trabalha essa questão dramática muito bem. Ou seja, eles respeitam o personagem. Não basta você trajar uma coisa e um uniforme ultra colorido e sair dando sopapo em todo mundo, como foi o caso do Super-Homem do Zack Snyder, como foi o caso do Doutor Estranho, enfim. É claro que tudo isso é a nossa opinião, tá, gente? Vocês podem discordar aí nos comentários. Aí, se vocês quiserem, mandem aí no chat do Facebook perguntas, sugestões, xingamentos, se vocês quiserem. Enfim, estamos abertos para tudo. Gostamos de ser xingados. Masoquismo, puro masoquismo. Bom, acho que agora delimitado mais ou menos bem o que a gente acha que faz uma boa adaptação de super-heróis, acho que a gente podia discutir, afinal de contas, quais histórias nós achamos que podiam virar boas adaptações. Porque, assim, nós somos amigos aqui, pro amigo ouvinte que tá chegando e conhecendo a gente agora, talvez não esteja familiarizado com algumas opiniões que nós compartilhamos, mas, no geral, a gente acha, isso eu posso falar por eles com alguma certeza, a gente acha que, no geral, o experimento dos super-heróis no cinema é mais negativo do que positivo, né? A gente tem mais exemplares de qualidade, não em termos de execução técnica, né? Efeitos especiais, esse tipo de coisa. A gente tá falando de qualidade narrativa, de uma história que realmente entretenha e envolva. E o saldo final... Saldo final não, porque ainda não acabou, né? Pelo jeito, esta vaca ainda vai ser ordenhada durante muito mais tempo, mas ainda acreditamos que o saldo até aqui é negativo, certo? Então, assim, essa é toda a razão de nós estarmos propondo esse debate agora. Quais histórias nós achamos que virariam boas adaptações? Então, vamos começar com o projeto que, pelo menos financeiramente, deu certo e dar os nossos pitacos sobre a Marvel no cinema, né? A quase falida Marvel, que se tornou posteriormente Marvel Studios, que foi assimilada, tal qual um Borg faria, pelo Império do Rato, a Disney, e se tornou o que é agora. Então nós, do alto do nosso minúsculo pedestal, gostaríamos de dar algumas sugestões do que nós achamos que virariam boas histórias. Então vai, Daniel, começa você. Bom, eu vou embaralhar a minha lista aqui porque acho que faz mais sentido. Vamos falar primeiro, de um personagem que ainda não apareceu uma vez só numa grande produção, não teve sorte, né? E não poderia ser ninguém menos que o Surfista Prateado, né? Todos nós lembramos do que virou aquilo. Exatamente. E a história em questão é uma que não tem absolutamente nenhuma carga cronológica por trás, né? É uma história que você pode pegar. Você pode pegar o álbum e dar pro seu pai ler. Ele vai ler de boa, se ele for minimamente um amante de arte, né? Porque, afinal de contas, é ilustrada pelo Moebius, Parábola. Né? Você pode passar para o seu pai, ele vai ler de boa, não tem absolutamente nenhum conhecimento prévio necessário para você curtir a história. Portanto, ela é a minha primeira escolha, eu acho perfeita para uma adaptação. O Surfista Prateado, para fazer a analogia que eu costumo brincar, é o Horácio do Stan Lee, né? É o veículo das reflexões do falecido roteirista. E, realmente, eu acho que das histórias do Surfista Prateado, do Stan Lee, seu criador, aquele que o criou por um motivo, é a mais bem escrita, embora a gente já tenha debatido bastante o quanto do Moebius, né? O grande Jean Giraud, desenhista francês, o quanto de influência do desenhista tem sobre roteiro, narrativa visual e tudo mais. Nós acreditamos que seja grande, mas não tira os méritos do próprio Stan Lee. E, cara, eu acho, assim, é uma escolha ousada, que eu acho que funcionaria muito bem para o público correto. Eu acho que ela se daria muito bem para um público mais adulto, porque ela
É uma HQ contemplativa, né? Ela propõe reflexões mais aprofundadas. E eu acho que com o executor certo, ela encantaria com muita facilidade. Não, com certeza. Primeiro porque a história, ela fornece um material visual belíssimo. Não só pela arte do Jiro, mas a história, ela, ao mesmo tempo que ela é intimista, ela é grandiosa também. Porque você está lidando com um Galactus, né? O ser aí devorador de mundos, tal. Ele gigante em comparação à cidade, as pessoas minúsculas. E o surfista indo dessas pessoas aí na superfície da Terra até a grande eloquência do Galactus, fazendo essa ponte entre o humano e o divino. Então, assim, visualmente, você poderia trabalhar na imagem em movimento, que é o cinema, de uma forma, assim, deslumbrante. Assim, com uma direção de arte bacana, uma fotografia legal, um diretor com um toque mais sensível que consiga contar a história, consiga fazer uma narrativa através de enquadramentos, através de cinema mesmo puro, e não só o diálogo, embora, é claro, Parábola tem vários diálogos, e os diálogos são importantes, mas imagina toda Carrega ainda um pouco daquela verborragia do Stan Lee, exato, né? Aquela verborragia do Stan Lee, exato. Mas eu acho que é uma história que ela tem um drama suficiente, um drama que é suficiente para você dar uma carga dramática no cinema só com enquadramento, de uma forma muito grande. Não tô falando que vai ser um filme mudo, mas assim, Não, você mas olhar... seria inevitavelmente um drama de ficção científica, né? Com nuances de ficção científica. Exato, eu consigo imaginar facilmente um filme de 2 horas, onde 1 hora tem diálogos e 1 hora é silêncio. Só contemplação, assim. Não só pelo próprio personagem do surfista, que já tem essa característica. É claro que no quadrinho, você acaba dependendo um pouco mais da verborragia, porque você não pode fazer, no caso, movimentos de câmera mais sutis, assim, para mostrar alguma nuance de pensamento. Entretanto, no cinema, isso daí é bem possível. E não é só o personagem do surfista que é contemplativo nessa história. Muitos dos humanos também o são, e o próprio Galactus também é. Sim. Então, assim, eu consigo imaginar assim, um diretor assim, experiente, um diretor mais sensível, assim, olhando esse material, daria para fazer um belíssimo filme isolado, que, nossa, cairia nas graças dos fãs do surfista, com certeza. E quem seria esse diretor? Por Essa é a gentileza. pergunta de $1 milhão. O que a gente vai fazer, então, só para avisar o amigo ouvinte, o que a gente vai fazer com todos os exemplos que a gente vai dar aqui. Terminou o debate, então, diretor e protagonista. Posso começar? Por favor. O protagonista, sinceramente, eu não consigo pensar assim, em algum que seria perfeito pro papel. Mas o diretor, olha só, não sei se vocês vão concordar comigo. Embora visualmente ele não tenha mostrado nada que se equivala ao que eu imagino que seria um filme desse, mas eu adoraria, por exemplo, que... Agora vocês vão se surpreender, hein? Eu adoraria que o Alejandro Jodorowsky dirigisse esse filme, cara. Seria muito diferente da HQ, porque o próprio diz, abre aspas, quando eu pego uma adaptação e eu a estupro e coloco na tela. Mas eu gostaria muito de vê-lo, ou se não ele, poderia ser o próprio David Lynch. A gente falou tanto sobre manter a essência e o cara me vem e me fala um negócio desse. Exatamente. Vai, Daniel. Bom, protagonista seria o Andy Serkis, na captura de movimentos do personagem digital, né? E o diretor seria o Terrence Malick, só que com um produtor tipo o Jerry Bruckheimer atrás, para garantir que tivesse uma boa dose de destruição, porque a história tem isso também, ela precisa desse tipo de sequência. Então essas são minhas escolhas. Bom, a minha escolha de protagonista... Foda que eu esqueci o nome do cara agora, mas vocês conhecem muitos dos trabalhos dele, porque ele é provavelmente o maior mímico de Hollywood, responsável... Doug Jones. Doug Jones. Que já fez, né? Que já fez o Surfista exatamente, Prateado. que eu ia falar que pode até ser uma escolha polêmica, mas foi o cara que fez o Surfista Prateado naquela bomba do Teen Story, né, do Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, mas ele é um tremendo ator, e sendo o Surfista Prateado, é um personagem que exige uma fisicalidade muito grande, né, tanto
Já vi que o Daniel até concorda comigo, porque ele escolheu ninguém menos do que o Andy Serkis para fazer um personagem desses, então eu imagino que o raciocínio vai mais ou menos pela mesma linha. Então eu manteria o Doug Jones, porque ele nem de longe foi o problema naquele filme. Não, a atuação dele é muito boa no filme. Só que assim, pra quem não se lembra, no filme do Teen Story, o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, o Doug Jones, ele fez o surfista, só que a voz foi feita pelo Lawrence Fishburne, o eterno Morpheus aí de Matrix, ou o Rei dos Mendigos no John Wick aí, mais novo. E no caso... também o Doug Jones, pra quem não lembra de outros trabalhos dele, ele também é um parceiro do Del Toro, então ele fez o Abe Sapien nos filmes do Hellboy do Guillermo Del Toro, né? Tem o Hellboy e o Exército Dourado, e ele também participou muito do Labirinto do Fauno, que ele fez o Homem Pálido, aquele cara sem olho, né? Que tem o olho na palma das mãos, e o próprio Fauno foi ele que fez. Então é o cara que trabalha muito bem o corpo, é um casting muito bom. E se você quiser conferir a voz dele para ver como é que funciona, você pode assistir algum episódio de Star Trek Discovery, porque ele está na série nesse exato instante. Assista um episódio só, tá? É mais do que você precisa, mas é só para vê-lo em ação. Novamente, um grande ator em algo que talvez não o prestigie como deveria. E o diretor, cara, já que a gente tá falando de uma ficção científica contemplativa, eu vou já jogar essa carta aqui do Christopher Nolan. Eu não consigo imaginar o Surfista Prateado numa versão contemplativa para o cinema que não sendo uma versão do Interestelar da Marvel. Agora só voltando rapidinho no Terence Malick do Daniel, teve já uma citação, né, do surfista no Breathless, Terence Malick. Tinha lá o Richard Gere, ele tava lendo o Surfista Prateado. O Breathless não é do Terence Malick, cara. Nossa, desculpa. Eu lembro do Richard Gere. Eu lembrei do... Caramba, Richard Gere. É porque o Richard Gere... Não ele como Surfista Prateado, né? Claro. É porque o Richard Gere ele fez o Cinzas no Paraíso. Cinzas no Paraíso. Esse sim é do Terence Malick. Isso, então me confundi o filme. Perdão, sou humano. Mas não que eu queira o Richard Gere como Surfista Prateado, hein? Hoje nem dá mais, né? Vamos pro próximo filme? Qual a próxima sugestão da nossa lista? Bom, eu vou assumir aqui o microfone para falar que eu adoraria ver uma adaptação na telona de uma saga relativamente recente do Thor, o Deus do Trovão, que é Carniceiro dos Deuses e Bomba Divina, do escritor Jason Aaron e do grandíssimo artista Esad Ribić. Bom, para quem não leu esse arco, que são em 12 edições, né? 6 do Carniceiro dos Deuses e mais 6 do Bomba Divina. Você tem aí não só um Thor, mas 3 Thors. E não 3 Thors que são 3 pessoas diferentes, não. É o mesmo personagem em 3 tempos diferentes. Um dele antes do Mjolnir, antes das histórias que a gente conhece do Thor, ele bem jovem. A encarnação dele, do meio, por assim dizer, do período cronológico, é o período cronológico que nós acompanhamos as histórias dele, ele com Mjolnir, com aquela indumentária clássica, e depois, mais à frente no tempo, ele já velhaco, caolho, bem o retrato do Odin mesmo, né, o retrato do pai, e você tem uma mega aventura épica, tensa, com imagens maravilhosas do Esad Ribić, um roteiro super afiado do Jason Aaron, um roteiro econômico que não perde muito tempo com verborragia desnecessária e ainda assim consegue colocar uma carga dramática muito forte ali, até mesmo porque o protagonista, o Thor, ele se confronta com o seu pior inimigo, né? Ele mesmo, no caso, né? Não só ele com ele mesmo, a questão mais intempestiva dele quando jovem, mas a própria sabedoria dele quando mais velho, né? Então você tem uma briga de egos aí entre um mesmo personagem. Isso é muito interessante. Sem falar da ação, que é simplesmente espetacular nesse quadrinho, coisa que uma boa história de super-herói também tem que ter, e quando é bem feita dessa forma, é muito bem-vinda. Então, acho que o fato de ser esse caráter mega épico, é um épico muito visual também, eu acho que encaixaria bem legal no cinema. É uma história que visualmente conversa muito com o cinema, até mesmo porque as ilustrações do Esad Ribić, elas são aquelas ilustrações um pouco mais realistas, entre aspas, por assim dizer. Então é muito fácil você enxergar um humano ali naquela história, atuando naquela história, e a história em movimento aí com uma profundidade como tem o cinema. Agora, quem seria o diretor
aí pra encarar essa árdua tarefa? Eu pensei em um que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque se o cara tiver uma grana, ele consegue fazer um filme desse fenomenal, que é ninguém mais, ninguém menos que o John Milius. Não sei se vocês concordam com essa escolha, porque ele já trabalhou no Conan, o primeiro Conan, o Bárbaro com Schwarzenegger, que é um filme que eu gosto muito, mesmo seja bem diferente do Conan nos quadrinhos e até mesmo no livro. Entretanto, ele é um cara que curte esse tipo de história, curte essa pegada épica. O que falta pro cara é dinheiro, né? É, justo. E hoje saúde, né? E hoje saúde, Não, eu tô aqui no mundo ideal pra mim. Claro. E o protagonista, cara? Você tem... Cara, é verdade. É engraçado, eu pensei nos diretores, no protagonista eu não pensei. Eu vou botar a bola pra vocês e eu vou ficar pensando aqui algum protagonista bom. Ele precisa estar jovem ainda pro papel ou pode ser uma encarnação mais antiga? Não, então, o que eu penso é que assim, o Carniceiro dos Deuses ele é tão perfeito, cara, pra você levar pro cinema que, primeiro ponto, você não precisa fazer nada com esse universo Marvel cinematográfico que tem agora pra colocar essa história em funcionamento. Você pode pegar o próprio Chris Hemsworth e, sei lá, cara, deixa o cara treinando muito. Ele precisa ter um corpo diferente, precisa ter um corpo mais de Conan mesmo, de Viking, né, pra fazer esse filme. Não trincado, né? É, isso. E assim, um corte de cabelo diferente também, né? Porque isso sempre... eu não quero ser chato, mas isso sempre me tirava um pouco do personagem, né? Nos filmes da Marvel, mas... Enfim, eu acho que se você pegar o personagem hoje, tirar das mãos do... Eu sempre esqueço o nome daquele diretor lá, o Taika Waititi. Taika Waititi? Meu Deus do céu. Tira o Thor das mãos desse cara e coloca esse projeto nas mãos do James Gray. Entendeu? De novo, com um produtor que exija que o cara, sabe, coloque explosão, coloque martelo voando, destruição e por aí vai. E, sabe, esqueçamos os outros longas, as outras aparições do Thor no MCU e vamos começar a partir do Carniceiro dos Deuses. Aí sim, vai ser o melhor filme de todos os tempos, cara. O Chris Hemsworth pegando mais o tom do primeiro Thor, seria, né? Sim. Que eu não vejo o tom dele do último Thor, assim, mais bonachão, assim. Ah, não. Mas eu acho ele um bom ator, cara. E hoje você tem tecnologias pra rejuvenescer o cara, né? O próprio cara e tal, pra envelhecer é fácil, a maquiagem, então cara, tá tudo em casa. Eles só não fazem porque não querem. Vamos abrir um Catarse agora pra esse filme, entendeu? Vai sair caro, hein? E você, Rafa? Cara, primeiro assim, eu queria só pontuar pro amigo ouvinte que quando a gente fala desse arco do Carniceiro dos Deuses, pra quem acompanha os quadrinhos, na verdade não só esse arco, é porque esse arco é particularmente melhor, ele é mais impactante por causa da arte do Ribic, que acaba deixando o título um pouco depois. Mas o Jason Aaron, que permaneceu como roteirista do personagem durante muito tempo, inclusive passou o martelo para Jane Foster, todo mundo achou que ia ser um desastre, e no final das contas acabou sendo algo muitíssimo interessante para o próprio personagem. Então, assim, o Aaron, ele nasceu para escrever o Thor, cara. Assim, ele é provavelmente o melhor escritor que passou pelo personagem desde o Walt Simonson. E assim, agora que ele já tá encerrando a escrita dele com o personagem, a gente já dá pra fazer um balanço. E eu falo, sem medo de ser feliz, que, cara, o trampo dele com o personagem é equivalente ao do Walt Simonson. A gente viu um outro run incrível do Thor nas mãos de um outro roteirista com ideias completamente diferentes, mas ainda assim muito, muito boas. Então, o amigo ouvinte que quiser ver, assim, as histórias do Jason Aaron, eu recomendo, assim, boto minha mão no fogo, então pode ler os quadrinhos tranquilo, se eles não fizerem o filme que a gente tá sugerindo, que eles deveriam nos ouvir, mas pode ler os quadrinhos, vai na fé que você vai curtir. Diretor, cara, olha, eu vou te dizer o seguinte, ele é um cara que, quando ele pegou um material, que é um material que exige fidelidade dos fãs, quando ele teve um orçamento que não era o orçamento ideal para um negócio dessa escala, ele fez um bagulho muito foda e respeitou a obra, sim. Quando colocaram assim, o cabresto no maluco, fala, meu, corre na direção certa. Ele correu, foi o Peter Jackson. E eu acho que ele faria um épico muito interessante, porque ele provavelmente, pelo que ele demonstrou com o Senhor dos Anéis, ele respeitaria a obra, né? Ele poderia fazer aquelas coisas
treslocadas dele, efeitos especiais, tudo que um quadrinho, tudo que um filme, aliás, um filme de super-herói exige, né? Pancadaria, ação, etc. E respeitaria, como eu disse, respeitaria o personagem. Então, eu acho que, dado o histórico dele com O Senhor dos Anéis, menos com O Hobbit e outros trabalhos que ele fez, mas assim, dado o histórico dele com O Senhor dos Anéis, se ele conseguisse fazer algo parecido com o Thor, sairia um tremendo, tremendo filme, cara. Agora, protagonista, eu não consegui pensar em ninguém muito bem, a não ser, recentemente, porque o cara caiu na boca do povo novamente, e eu não consigo deixar de imaginar que seria uma boa encarnação, o atual ou não Superman transformado em Thor, Henry Cavill, com Nossa, não sei. cabelão loiro. Muito pequeno. Eu preferiria voltar... Porra, pequeno, velho? Não, ele... Acho que a altura dele não... O Daniel quer o Hulk Hogan. Não, se é um elenco atemporal, Dolph Lundgren 30 anos atrás, cara. Pode crer. Não, repensando, é que o cara não é ator, a gente precisaria dar um crédito muito grande pra ele, mas se é por porte físico, eu colocaria o John Cena. Sim. Nossa... mas aí... o porte físico. Seria trocar o cérebro. Bom, vamos seguir aí, porque a gente ainda tem DC pra falar. Então, vamos falar de mais um da Marvel e depois a gente vai pra DC. Agora Verdade. é a vez do Rafael. Então, a gente separou algumas opções aqui, mas levando em consideração, a gente, por exemplo, deixou aqui A Queda de Murdoch. Levando em consideração que a gente já teve meio que uma adaptação da Queda de Murdoch na série da Netflix, e que, assim, embora não seja a melhor coisa do mundo, eu acho que encerrou a participação do Demolidor na Netflix de forma digna, né? Foi uma oscilada, uma primeira temporada muito boa, uma segunda bem meia boca. Aí deu uma recuperada com o arco uma adaptação do arco da Queda de Murdoch. Aí foi cancelado, não vai ter mais. Foi cancelado, então assim, no geral são 3 temporadas, nota 7, vai, dá pra levar em consideração. Então, deixando isso de lado, indo para um lado mais cósmico, também por ser algo que funciona dentro do ensejo das histórias independentes, que a gente falou do Surfista Prateado, que é a morte do Capitão Marvel. Que, assim, é um dos, pelo menos eu sei do Daniel, é um dos nossos autores favoritos da Marvel, né? É um cara que sabe dosar muito bem esse lado cósmico com o lado de ação e entretenimento mais relacionável, que é o Jim Starlin, né? Um dos grandes escritores e desenhistas que passaram pela Marvel. E a morte do Capitão Marvel seria um tremendo filme de super-herói, assim, falando conceitualmente, porque mostra um personagem enfrentando algo que é inevitável, que é a morte. Vamos tentar preservar a experiência para os leitores que não leram. Então, assim, ele enfrenta a morte, mas ele enfrenta a morte de uma maneira pouco ortodoxa para um super-herói. E, no final das contas, o que era para ser uma grande aventura de super-herói no espaço com raios coloridos em pancadaria, acaba se tornando uma elegia bastante sensível, de muitas formas até tocante, que reflete sobre a natureza do super-herói e do super-heroísmo. Então eu acho que seria uma tremenda adaptação que acrescentaria para o grande público as noções do que um filme de super-herói pode ser. E como diretor, para isso, eu escolheria... Quem que eu escolheria? Eu não sei quem eu escolheria. Cara, eu daria a chance, assim, sem ingerência de estúdio, porque eu acho que essa foi a grande falha do primeiro Thor. Sem ingerência de estúdio, eu deixaria esse filme na mão do Kenneth Branagh, tá? Uma coisa de drama pesado, até meio shakespeariana, aquela coisa de contemplação e enfrentar a morte. E como protagonista, cara, pro Marvel, o Capitão Marvel original, cara, eu escolheria o Matt Damon. Não, cara, não. Você tá ruim de cast hoje, eu escolheria o Matt Damon, cara. Eu escolheria, sabe quem, cara? Não pela qualidade como ator, porque o cara oscila muito, mas visualmente, eu não sei, um pouco mais jovem, o Aaron Eckhart. Sim, visualmente ele casa. Visualmente ele casa. Tem queixo de herói e tal. Pra quem não lembra, o Aaron Eckhart, ele fez o Harvey Dent no Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, né? O Duas Caras. Eu concordo com a escolha do Rafael, do diretor, que a Kenneth Branagh daria
daria conta, assim, da carga conceitual que a história tem. Mas vamos lembrar também que o Marvel já foi queimado no MCU, né? Essa história dificilmente ganharia as telas por causa disso. A gente tá em um universo paralelo aqui. Elseworld, gente. Elseworld. Beleza, bom. É verdade. Talvez um retcon, né? Os caras adoram um retcon, né? Mas desculpa, eu te interrompi. Não, que é isso. Bom, agora encerramos aí Marvel. Tínhamos aí outros filmes na lista, mas a gente também tem que falar da distinta concorrência, a DC. Se vocês me permitem, eu gostaria de começar aqui falando aí sobre um personagem que ganhou um filme recentemente, né? O Shazam. E eu adoraria ver uma adaptação de Shazam, O Poder da Esperança. Uma história da década de 90, escrita pelo Paul Dini, desenhada pelo Alex Ross, onde tem... A gente falou, né, no primeiro bloco a questão, mas essa coisa da essência do personagem. E aqui eu acho que você tem a essência de um herói nessa história. Para quem não conhece essa história ainda não leu, primeiro já sugiro aí, já indico, porque é uma história maravilhosa desse personagem. O Shazam, ou para os mais antigos, Capitão Marvel, não o da Marvel, né? O Capitão Marvel da DC. Ele faz uma... Ele como garoto, né? Como jovem, ele tá lá, faz uma amizade com um garoto e tal. E esse garoto tem problemas em casa com o pai dele, que o pai dele é alcoólatra, tal, bate nele, enfim. Tem um montão de problema. Então, o Billy Batson ele se transforma em Shazam e vai tirar satisfação com o pai do garoto. E daí ele vê que a situação é um pouco mais complexa que esse preto no branco. Ele vê que, não é a porrada, tal, que vai ajudar, tal, não sei o quê. E, no fim, ele conversando com o garoto, tal, o que ele faz? A cena final, desculpem, gente, é spoiler, mas não vai estragar a experiência de você ler a HQ, porque a história toda, ela é muito bacana. O Shazam, o Billy Batson, ele volta a se transformar num garoto e simplesmente continua sendo amigo desse outro garoto com problema. A cena final são os dois garotos jogando beisebol. Então, às vezes, para você ser um herói, você não precisa de superpoder, estar ornamentado. Basta você ter empatia e ficar ao lado do outro, mesmo que você não consiga resolver o problema dele. Às vezes, só o lance de você ter empatia já ajuda. E é uma história maravilhosa, assim, eu acho que caberia muito bem em um filme bacana, um filme curto até, de 1h30, até um filme com classificação livre, porque eu acho um filme importante para crianças. E, por causa disso, eu diria que um diretor que seria excepcional seria o Richard Donner, da década de 70. Porque ele fez Super-Homem, que pra mim é um filme de super-herói que a criança veio ficar maravilhada, como foi o meu caso. Sei que foi o caso de vocês também. Então, acho que aquela pegada funcionaria muito bem nessa história no cinema. Sem falar que o Donner fez Goonies também, né? Exato. Tem a ver, né? Então tem uma questão aí juvenil bem bacana, né? Cara, lembrando também ao amigo ouvinte que o Shazam, O Poder da Esperança, é parte de uma série de quadrinhos que o Paul Dini escreveu, o Alex Ross desenhou, que é o Superman Paz na Terra, o Batman Guerra ao Crime, a Mulher Maravilha, o Espírito da Verdade. Isso. Shazam, O Poder da Esperança e um outro volume da Liga da Justiça. Cara, com exceção do Liga da Justiça, que é mais qualquer coisa, todos os outros também são muito bons. Eu particularmente considero Superman Paz na Terra uma das melhores histórias já escritas do personagem também. Então, assim, se quiser pegar qualquer um deles para ler, também vai na fé que são todos muito bons. Mas agora você me colocou numa situação, cara, porque eu não tava esperando falar sobre o Shazam e eu realmente não sei que diretor daria conta de um trabalho mais... Você pode concordar comigo. Sutil, assim. Olha, cara, eu vou concordar. Eu vou concordar, porque é preciso, assim, uma visão que eu acho que falta um pouco para muitos diretores, porque acho que falta para as pessoas em geral, né? O tom da história que você disse, assim, ser um super-herói fazendo o que é certo, fazendo o que é bom, porque é certo e bom, é algo que falta, né? Como uma moralidade geral hoje. Então, que todo mundo que assiste pode também ser o super-herói, né? Exato. Então, assim, é uma coisa que é difícil de você encontrar alguém que consiga fazer o público se relacionar com isso. Agora, de protagonistas atemporais, para não escolher ninguém hoje, porque ninguém me vem na cabeça, eu acho que o Haley Joel Osment daria um bom Billy Batson.
Tá. E se é pra fazer um elenco assim, cara, eu acho que o Ben Affleck tem muita cara de Shazam também. Eu acho, inclusive, mais até do que de Batman. Eu acho que o diretor perfeito vocês deixaram passar, porque ele tava na cara de vocês o tempo todo. Por favor. Tá? Daniel Fontana? Não. Steven Spielberg, na década de 80. Cara, Tá merda. Eu vou te falar que eu tinha pensado nele, tanto é. A lente da verdade ali não vai me deixar mentir. Olha só. Ah, não, eu tinha apagado. Desculpa, gente, que eu tinha anotado no meu WhatsApp. Mas eu tinha pensado no Spielberg. Puta escolha, cara. Né? Desculpa, cara, eu vou ter que deixar a sua sugestão. Tudo bem. Não, e o protagonista, já que é atemporal, eu vou apelar. Eu vou lá nos anos 40, atrás do Fred McMurray, que inspirou o Cici Beck a criar o Shazam. Boa. Muito bom. A memória de Daniel Fontana nos agracia. Bom, Próximo? mais um. Tá, então eu vou escolher. E eu vou escolher porque, cara, provavelmente é um dos melhores quadrinhos de super-herói que eu já li na vida. De um dos personagens que é um dos meus personagens da vida, que é o All-Star Superman, que aqui veio como Grandes Astros Superman, que é também uma grande elegia do autor Grant Morrison, aliado ao grande desenhista Frank Quitely, em uma celebração do que é o verdadeiro espírito do Superman. Como eu disse, Superman Paz na Terra é um bom resumo do que o Superman é, do que significa ser um super-herói, mas o Superman do Grant Morrison é um que inspira, porque ele faz uma puta escolha ousada, que é pegar o Superman da Era de Prata, aquele semideus que era capaz de tudo, e transformar num personagem extremamente sensível. E olha, cara, assim, infelizmente, pro amigo ouvinte que não leu ainda o Grandes Astros, eu não tenho como descrever exatamente a cena, mas eu sei que o Gustavo e o Daniel sabem de que cena que eu tô falando. Mas assim, neste Grandes Astros, existe uma página que é provavelmente uma das páginas mais belas já escrita na história dos quadrinhos, que é o Superman salvando a menina suicida sem se mover. Ele para do lado dela e reacende nela uma vontade de viver só dizendo a coisa certa, sendo o herói que todos nós poderíamos ser, e é isso que o Superman tem que fazer, cara. Ele é um personagem que inspira. Ele não é um personagem que precisa ser um reflexo do que o mundo e as pessoas são. Ele é um reflexo do que o mundo e as pessoas poderiam ser, e é por isso que é tão importante, seria tão importante a gente ter uma adaptação do Grandes Astros Superman para mostrar que esse personagem ainda é relevante, que ainda existe esperança no mundo. Nossa, ficou muito bonito, cara. Pra quebrar um pouco essa coisa piegas, eu, na verdade, vou roubar um protagonista que é fruto de muitas conversas entre nós, mas eu acho que o intérprete ideal do Superman no cinema ainda não foi intérprete, que é o John Hamm. Exatamente. Esse é a unanimidade, né? E como diretor, cara, eu daria uma segunda, se é pra fazer uma adaptação direta, eu daria uma segunda chance pro Bryan Singer, que fez em Superman Returns uma grande homenagem ao super-herói, e ele demonstrou que ele conhece bem o personagem, mas como é um roteiro que partiu do zero e havia aquela tensão, aquela meio que obrigação de tentar homenagear o Superman do Donner de 78, de ser uma continuação, a coisa não atingiu o potencial que poderia ser. Mas se é pra fazer uma adaptação que respeita o personagem, eu daria uma segunda chance pro Singer, porque eu acho que ele conseguiria fazer isso bem. Eu vou me abster de escolher o diretor, porque até acho o Singer uma escolha legal, mas ainda não vejo como algo perfeito. E eu também não consegui imaginar ninguém enquanto eu vinha pra cá. Mas o John Hamm, todo mundo concorda, né? Sim, então, total. E lembrando que, com esse advento do Coringa, né, essa questão do pessoal mais disposto a fazer histórias fechadas em si, rolou um papo que a DC está pensando em fazer uma adaptação de All-Star Superman com o John Hamm. Opa! Então, fica Eu boto aí. dinheiro nisso. Vamos abrir um catarse agora. Cara, sobre o Bryan Singer eu concordo, embora eu acho que o Superman Returns tenha muitas coisas assim que eu olho e falo, nossa, realmente isso não ficou bom. Mas, em compensação, ele também tem momentos assim fabulosos, e graças a esses momentos fabulosos, eu acho que também concordo que ele merece uma segunda chance. Bom, a gente falou do Shazam,
falamos aí também do Super-Homem. Vamos falar do outro medalhão da DC? Bom, Shazam não é, né? Mas já que falamos do Super-Homem, vou deixar pro Daniel aí a árdua tarefa de escolher um arco do Batman. Então vamos lá. Nós estávamos debatendo antes de entrar se entrar Asilo Arkham ou Batman o Longo Dia das Bruxas, né? Então eu retorno a bola pra você e falo assim, escolha uma das duas, por favor, bom. cara. Bom, nesse sentido eu escolheria o Asilo Arkham. Por quê? Porque o Longo Dia das Bruxas, embora ele não tenha sido adaptado, ainda assim tem muita pincelada dele nos filmes do Nolan, principalmente o Cavaleiro das Trevas. Então aquela trinca entre o Comissário Gordon, o Batman e o Harvey Dent, ele puxou tudo do Longo Dia das Bruxas. A trama é diferente, obviamente, mas a dinâmica entre esse trio, ele se inspirou total no Longo Dia das Bruxas. Bom, e por que eu escolho o Asilo Arkham? O Asilo Arkham não tem nada a ver com os games, tá? Que saíram. É uma história da década de 90, escrita pelo Grant Morrison, já citado aqui no All-Star Superman, e desenhada pelo Dave McKean. Então, assim, é uma história, outra história isolada aí do personagem. É uma história que ela é totalmente, assim, é como se você lesse um pesadelo, né? Tem aquele tom onírico, só que aquele onírico bem mais sombrio, bem mais etéreo, por assim dizer. A história, basicamente, tá tendo um motim no Asilo Arkham e o Comissário Gordon fala, Batman, resolve aqui que a gente não consegue, né? Porque todo esquadrão de polícia não consegue resolver um problema, eles chamam uma pessoa para resolver, né? Esse é o mundo dos quadrinhos, mas tudo bem, a gente aceita. Então o Batman vai até lá, só que qual que é a questão? A história brinca muito com essa questão da loucura, não só dos intentos dos internos, mas também a loucura do próprio Batman. Tanto é que tem uma frase bem interessante que o Batman ele hesita um pouco para entrar no asilo e o Comissário Gordon pergunta, você está com medo, Batman, de entrar aí? Aí o Batman ele responde, eu não vou lembrar exatamente a fala, mas ele fala, eu tenho medo de não sair, ou eu tenho medo de me sentir em casa, coisa assim. Porque o Batman também sofre aí dos mesmos problemas que seus inimigos. Muitos deles. Mas por que eu acho que seria interessante levar isso pro cinema? Justamente por conta das possibilidades visuais. Se você pega aí qualquer imagem na internet dessa HQ, se é que você que está ouvindo ainda não leu, bom, se você também não conhece Dave McKean, vai atrás da arte do cara, porque é simplesmente sensacional. E como diretor dessa história que brinca com essa questão de realidade, brinca com essa coisa de sonho, de loucura, eu escolheria o Darren Aronofsky. Não à toa que ele já esteve envolvido num projeto do Batman que não aconteceu. Então, por que não, no mundo ideal, ele não pegaria esse projeto totalmente independente, totalmente livres de estúdio e fazer uma loucura aí, o cisne negro do Batman aí com ele? Eu votaria nisso. O protagonista, eu de novo também não pensei, eu fiquei pensando mais no diretor. Então, joga a bola aí pra vocês. O John Hamm serve de novo, né? Serve de qualquer um serve de John Hamm. Menos Thor, né? Sim, eu só queria colocar minha escolha de diretor, aproveitando que o Grant Morrison também, como Alan Moore, é um mago do caos, então ele recheia suas histórias com arquétipos de tarô e tal. E agora que eu falei tarô, o Gustavo deve saber para onde meu raciocínio está se encaminhando, né? Nicholas Winding Refn dirigindo Asilo Arkham. Até porque ele já se ofereceu para dirigir um filme da Batgirl, né? Espero que ele abandone isso e dirija o Asilo Arkham, que acho que tem muito mais a cara dele, realmente. Tudo bem, para não segurar muito mais, então Batman, Asilo Arkham também, dirigido pelo David Lynch, tá? Outro cara que dança aí entre a realidade e o sonho, interpretado por Christopher Lee dos anos 70, cara. Nossa, caramba. Cara, peraí. Deixa eu pensar. O Christopher Lee nos anos 70 parece o Nicolas Cage, cara. Não ia dar certo. Cara, com o Peter Cushing como Comissário Gordon. Pensa que incrível seria isso, cara. O pessoal da Hammer fazendo um filme do Batman Asilo Arkham, dirigido pelo David Lynch. Eu vou pra casa processando isso, cara, porque é que eu não posso dar minha opinião sobre isso. Muito bem, dá tempo de mais um? Será que não? Eu acho que dá tempo. Dá tempo de mais um? Então, a bola é sua. Bom, vamos lá. Cara, o Daniel. A gente não podia falar de super-heróis aqui e não trazer o Rei, Jack Kirby, né? Outra história completamente independente, não faz parte de um universo compartilhado, é um negócio fechadinho e eu não sei por que Cargas d'Água até hoje ninguém
pegou esse material para transformar num belíssimo filme, Omak. O deus da guerra futurista do Jack Kirby, que vive num cenário Philip K. Dickiano, mas não é porque é Philip K. Dickiano que não tem quebradeira, tem muita quebradeira, sabe? É ficção científica da melhor qualidade, com uns conceitos muito bacanas. Para quem não conhece o Omak, joga na internet, dá uma olhadinha lá, descobre mais sobre esse personagem, sobre como é o futuro distópico em que esse personagem vive, porque muitas coisas que o cinema iria usar depois, ou os próprios quadrinhos, eles já estão lá, né? Sem falar que ele preconizou o visual punk, né? Antes do movimento. Sim, pode crer. Cara, você falou do Omak, agora vem a pergunta de $1 milhão novamente. Quem seria o diretor pra levar esse cara, hein? Não, cara, eu acho que dos filmes que a gente citou até agora, dos quadrinhos que a gente citou até agora, esse talvez, apesar assim do frescor, da novidade, né? Um negócio que a gente não vê sendo muito ventilado, o Omak, mas assim, é mais ou menos pela linha do que você acabou de dizer. É ficção científica com estofo conceitual, mas com muita pancadaria, com um puta visual arrojado. É um bagulho facilmente apresentável pro grande público, né? Não precisa ser um negócio, assim, muito austero pro cara assistir. Quem quisesse assistir um filme do Omak e desligar o cérebro e só ver a pancadaria, conseguiria. Quem quer procurar ali algo mais profundo, também conseguiria encontrar. Então, assim, acho que das adaptações que a gente citou até agora, acho que o Omak talvez seja a mais simples dela, né? Talvez você não precisasse de um cara com muito gabarito intelectual. Ou seja, James Wan. Não, eu colocaria, Jonathan Nolan pra desenvolver o roteiro e pra dirigir, qualquer operário padrão, tipo Martin Campbell, bem orientado, dava conta do negócio, entendeu? Eu acho que pra mim tá tudo certo. E o intérprete, cara, Lou Ferrigno no começo dos anos 80. Esse é o tipo de produção que o design de produção é realmente o que vai gritar mais alto, né? Sim, cara. Olha, eu colocaria o falecido Ridley Scott, né? Falecido porque morreu já pro cinema tem uns 20 anos. Mas é um cara que, no seu auge ali, entre os anos 70 e 80, faria um grande filme do Omak. E o intérprete, já que é pra ser um brucutu 3x4, por que não o glorioso Dave Bautista, que está aí na boca do povo? Olha, interessante, hein? Tá certo. E o Buddy Blank? A identidade a identidade civil. Essa é difícil. Edward cara. Norton. Boa. Eu gosto de Edward Norton. Interessante. Nossa, esse mundo é interessante, hein? Esse mundo que a gente criou. Nunca vai acontecer nada disso. Jamais, né? Mas a gente tá aqui pela brincadeira. Exatamente. E aqui a gente encerra o papo com esse gosto amargo de saber que tudo isso que a gente se animou falando aqui, na verdade, é algo ínfimo e nunca irá acontecer, a não ser em nossas mentes, né? Mas é importante para você, amigo ouvinte, deixar a sua opinião. Qual quadrinho, você que é leitor de quadrinhos, gostaria de ver adaptado ao cinema? Quem seria seu diretor e protagonista? E também, por que não, se você viu algum personagem no cinema que você não gostou, como você gostaria de ver esse personagem adaptado ao cinema? Fale conosco, nós gostamos de ouvir vocês falando, certo? Então, nós vamos encerrar. Alguma consideração a fazer? Última? Vou dormir, espero sonhar com algum desses filmes que nós falamos. Bom, com essa tremenda consideração, eu sei que o Daniel tem um recado para dar. Vai, Daniel. É isso aí, dia 25 de janeiro, na Casa Laranja, estarei lá ministrando o curso Super-Heróis do Entretenimento Juvenil ao Blockbuster. Serão 4 sábados com 3 horas cada, sabe, dissecando todo o mito, o arquétipo super-heróico, falando de como ele passou de uma arte completamente marginal, comandada por gangsters, até as grandes produções hollywoodianas, os grandes blockbusters endinheirados, milhares de dólares, bilhões de dólares agora. E é isso, se você está interessado, dá uma olhada lá no Instagram da Casa Laranja, que é casalaranja.sp, ou também dá uma olhada na Dona da Bola, que é arroba também, @ Thaís Barbeiro com H, tudo junto, _, tá? Então repetindo, @ Thaís Barbeiro, _ ou entra no próprio Instagram do Formiga Elétrica, @formiga.elétrica. E é isso, não deixa de dar uma olhada nesse curso que vai ser super bacana. É isso aí, pessoal. Então, antes de nós encerrarmos para valer, a gente queria agradecer, acima de tudo, o pessoal aqui da Rádio Geek, agradecer ao nosso querido técnico que aguentou essa zona
até agora, né? Esse é o primeiro, nós esperamos de muitos programas. A gente espera voltar aqui muito mais vezes para trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Então, se vocês gostaram, se tem críticas, sugestões, mandem todas as mensagens que vocês conseguirem pra gente. É isso. O Formiga na Rádio vai vir ao ar todas as quintas-feiras. Ao ar, né? Eu falei com um radialista dos anos 70. O Formiga na Rádio vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas, sempre ao vivo. Você sempre pode assistir depois ou ouvir depois também, mas como está escrito aqui no texto que o Gustavo deixou no roteiro, ao vivo é mais gostoso. E com essa frase tremendamente e desnecessariamente pornográfica, a gente agradece e deixa vocês. Uma boa noite para todos. Daniel, muito obrigado por estar aqui comigo. Muito obrigado, eu que agradeço, né? Afinal de contas, a gente vive grudado, né? A gente é dono do mesmo site, né? Como que a gente não ia estar junto aqui? Exato, é tipo um tribunal vivo, são 3 cabeças que estão sempre juntas. Gustavo Clávio Rodrigues. É isso aí, que agradeço esse papo riquíssimo aí pra nossa imaginação. Infelizmente, apenas imaginação. É isso aí, eu, Rafael Ranieri, me despeço. Muito obrigado e boa noite. É Rádio isso aí. Geek, apaixonados pelo que fazem.